Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, amados irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Eu quero te mostrar aqui como ser forte mentalmente ou como vencer as batalhas da mente. Porque o pensamento humano, Jesus é quem diz, não sou eu. Ele disse assim certa vez que a carne é fraca. E quando ele disse a carne é fraca, ora, o pensamento humano está vinculado à natureza humana. Se a carne é fraca, o pensamento humano também é. Então, já que o pensamento humano é fraco, Jesus é quem diz isso, não sou eu, significa que o pensamento humano é pequeno. O pensamento humano é frágil. O pensamento humano é sujo. O pensamento humano é algo que, se nós não vigiarmos, não abrirmos mão desse pensamento humano, lá na frente pode nos causar consequência muito pior. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Por isso que Jesus disse em João 8,36: se o Filho vos libertá-lo, verdadeiramente vos sereis livres. Para muitas pessoas é só libertar-se espiritualmente, já vai resolver o problema dela, e não é. A libertação mental é pior do que a libertação espiritual. Porque a libertação espiritual, normalmente as pessoas recebem uma oração com a imposição de mão e se torna liberta espiritualmente. Só que mentalmente falando, vai muito além da vida espiritual. A libertação mental se trata de um processo. Volta em João 8,36. Se o Filho vos libertá-lo, verdadeiramente vos sereis livres. Porque não é só a libertação espiritual. Por isso Jesus usou essa passagem, né? Verdadeiramente vos sereis livres. Porque a mental se trata de um processo de edificação dentro da palavra, para que a pessoa entenda que ela tem que deixar de lado ou ignorar o pensamento humano e viver nela o pensamento de Cristo, como vou te mostrar aqui. Então, se você deseja libertar-se verdadeiramente, se você quer verdadeiramente se libertar, se você quer ser forte mentalmente falando, se você quer vencer as batalhas da mente, fique nesta mensagem que vai valer a pena. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Ora, que século é este que a palavra se refere? Este mundo, esse tempo, ou esses dias que vivemos. Nós, conhecedores da palavra, esse independente, esse pregador, membro, obreiro, diácono, bispo, pastor, apóstolo, não importa. Não vos conformei com este século. Essa mesma Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que o mundo inteiro jaz do maligno. Ou seja, se não devemos nos conformar com este século, está dizendo que a gente não pode se conformar com o mundo. A gente não pode se conformar, por exemplo, com o engano. A gente não pode se conformar com o pecado. A gente não pode se conformar com a malícia. A gente não pode se conformar com a vaidade. A gente não pode se conformar com as armadilhas que o adversário no dia a dia coloca no nosso caminho. A gente não pode se conformar com o vício, com determinadas amizades equivocadas. A gente não pode se conformar com o próprio pensamento humano, porque se Jesus disse que a carne é fraca, está falando exatamente do pensamento humano. Se a carne é fraca, o pensamento humano é fraco. O pensamento humano é podre. O pensamento humano é sujo. O pensamento humano é imundo. O pensamento humano é o pensamento do qual vai passar pelo mesmo as heresias que o mundo vai propor. O pensamento humano é o pensamento que leva as pessoas a abandonar a fé. O pensamento humano, através do mesmo adversário, convence as pessoas que elas não precisam ir à igreja. O pensamento humano torna as pessoas escravas de tanta coisa das quais elas deveriam se libertarem. Mas como elas acham que se libertando espiritualmente o problema já está resolvido, é por aí que o adversário engana as pessoas, porque elas acham que apenas a libertação espiritual, repito, a libertação espiritual é necessária.
mas a mental é mais necessária ainda. Porque a espiritual, alguém coloca a mão, determina, a pessoa se torna livre ali, muitas vezes até no momento. Mas a mental se trata de um processo, por isso disse, não se conformar. Tem tanta gente conformada com tudo. O pensamento humano leva as pessoas a se conformar, por exemplo, com o ódio. Para as pessoas é normal. O pensamento humano leva muitas pessoas a se conformar com a mentira. O pensamento humano leva as pessoas a se conformar com a idolatria. O pensamento humano convence as pessoas de que tudo é normal, quando na verdade não é normal, inclusive os tempos que estamos vivendo. Então a gente não pode se conformar. E você vai dizer, pastor, então o que fazer? Simples. O que fazer? Tem que ignorar o pensamento humano, abrir mão do pensamento humano, que é um pensamento podre. É um pensamento pecaminoso, é um pensamento sujo, é um pensamento imundo. Deve ignorar o pensamento humano, conforme em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é isso? Abrir mão do nosso pensamento humano e preencher essa mente com esse pensamento. Porque a Bíblia, acredite você, a Bíblia se trata de uma pessoa, chamada pessoa do Espírito Santo. E aí essa pessoa, chamada pessoa do Espírito Santo, libera o pensamento dele para preencher a nossa mente. Qual é a palavra? A palavra é o pensamento do Espírito Santo. Então, se eu ignoro o meu pensamento humano e vou preenchendo essa minha mente com o pensamento do Espírito Santo, qual é o pensamento de Cristo, esse pensamento vai me edificando. Esse pensamento vai me fortalecendo, que é o pensamento de Cristo. Eu abro mão do meu pensamento humano e vivo na minha mente, no dia a dia, esse pensamento. Eu vou completando a minha mente com esse pensamento. Eu vou preenchendo a minha mente com esse pensamento. E esse pensamento vai me edificando. Esse pensamento vai me fazendo mais forte na fé. Esse pensamento vai me completando. Esse pensamento vai me preenchendo. Esse pensamento vai me tornando uma pessoa pronta ou preparada para todas as batalhas da vida. E conforme eu for me preenchendo com esse pensamento na minha mente, eu vou me tornando uma pessoa mais preparada do que nunca para todas e qualquer circunstância. E aí você aprende a ser forte mentalmente, como diz, né? Vencer as batalhas da própria mente. Aí se torna uma pessoa de fato, mentalmente falando, liberta. Uma pessoa que não se conforma com o mundo. Uma pessoa que não se conforma com aquilo que o mundo apresenta aí fora. E hoje em dia tem tanta gente mentalmente falando, aliás, a maioria são escravos. Hoje em dia tem pessoas que dizem assim, eu não perdoo. Pessoas que conhecem a palavra escravo da própria mente. Tem pessoas que com essa palavra odeiam o próximo. Escrava da própria mente. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não tem força para reagir diante dos problemas. Espiritualmente está liberto, mas mentalmente falando é escravo, porque não tem força para vencer o problema. Adiante da má notícia entra em desespero. Escravo da própria mente. O pensamento humano, o pensamento fraco. O pensamento humano é sujo. O pensamento humano é podre. O pensamento humano é um pensamento, eu diria, covarde. Porque o pensamento humano, ele desencoraja alguém para que aquele alguém não lute adiante de determinada circunstância. O pensamento humano é um pensamento medroso, coloca medo nas pessoas. O pensamento humano, ele torna as pessoas refém, porque o adversário coloca no pensamento humano que ela não é capaz de certas coisas, quanto a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. É o pensamento de Cristo, você pode tudo no pensamento de Cristo. Mas no pensamento humano alguém vai pensar, não posso isso, eu não consigo isso, é difícil e tal. A pessoa começa a ser obstáculo para si mesma, por causa do pensamento humano, que é um pensamento fraco, é um pensamento podre, é um pensamento medíocre, é um pensamento imundo, é um pensamento sujo, é um pensamento covarde. Então temos que abrir mão do pensamento humano e preencher essa mente, conforme 1 Coríntios 2,16, com esse pensamento. E aí, conforme você vai se fortalecendo, ouvindo esse pensamento aqui, deixando esse pensamento que é o do Espírito Santo de Cristo preencher a sua mente, isso vai te fortalecendo.
Isso vai te criando em você estrutura espiritual, te fazendo alguém forte. Um homem, uma mulher preparado, preparada. Um homem pronto, uma mulher pronta para todas e qualquer circunstância. Uma pessoa preparada para todas e qualquer adversidade. Uma pessoa que não tem medo de nada. Uma pessoa que tem disposição para lutar. Uma pessoa corajosa. Uma pessoa forte. Uma pessoa de fé. Uma pessoa que não se rende ao problema, mas que olha para o problema e pensa assim: já venci em nome de Jesus. O pensamento humano é fraco. O pensamento humano, adiante de uma má notícia, o pensamento humano que é fraco. A maioria das pessoas desmorona, entra em desespero. O pensamento de Cristo, na mentalidade humana, vai entender na mesma hora: não, eu recebi a má notícia, é verdade, mas a palavra final na minha, na sua vida, não vem dos homens, vem daqui, ó. A palavra final da nossa vida vem de Deus. Então, uma coisa é o pensamento humano, que é pequeno, outra coisa é o pensamento de Cristo. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo não conseguiu se libertar ainda, ou não tem força, ou não está sabendo como lidar com os problemas, porque você está vivendo o seu pensamento humano, que é fraco. O pensamento humano, se alguém tentar te prejudicá-lo, o adversário vai soprar no pensamento humano, vai lá e paga com a mesma moeda. Pensamento humano. O pensamento de Cristo é: ora por aqueles que te odeiam, que tentam te prejudicar. O pensamento humano, se alguém olhar para outro pelo canto do olho, alguém vai chegar e dizer assim: o que eu te devo? Está me olhando pelo canto do olho? Por que está me olhando assim? O que eu estou te devendo? O pensamento de Cristo vai nos convencer a orar por aquele alguém para que Deus a liberte. Aquele alguém não está bem espiritualmente. O pensamento humano pensa de um jeito, de maneira fracassada. O pensamento de Cristo pensa de maneira correta, de maneira forte, nos ensinando aquilo que o pensamento humano jamais vai nos ensinar. Por isso, mentalmente falando, muitas pessoas é escravo. Mentalmente falando, tanto espiritualmente falando, muitas pessoas são libertas. Só que mentalmente falando são escravas, por isso muitos não perdoam. Por isso muitos odeiam, até muitos pregadores. Tem tanto pregador com ódio no coração, tem tanto pregador jogando pedra nas pessoas, tem tanto pregador colocando as pessoas uma contra a outra. Escravo. Pensamento humano, espiritualmente são libertos, mas mentalmente falando são escravos. Tem que se libertar mentalmente. Duas libertações: primeira espiritual, segunda da mente. Não sou eu, 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É viver em nós, na nossa mente, esse pensamento, o qual é de Cristo Jesus. Ainda no versículo 2, olha o que diz. Diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, ter a mente transformada, que a renovação da mente é viver em você esse pensamento, como eu falei, não o seu pensamento, porque o próprio Jesus diz que a carne é fraca, o pensamento humano então é fraco, mas devemos ter a mente transformada. Transformai-vos. Alguém que tem a mente transformada quer dizer ignorar o pensamento humano. Alguém que tem a mente transformada quer dizer abrir mão do pensamento humano, o pensamento que é fraco, o pensamento humano. O pensamento humano, a gente vai ver certas coisas que vai nos aborrecer e muitas vezes vai tirar o sono de alguns, vai causar depressão em outros, vai causar ira em outros, vai causar raiva em outros. Pensamento humano que é fraco, podre, sujo, imundo. Se você que me ouve quer ser forte mentalmente, quer vencer as batalhas da mente, joga no lixo. Deve ter uma lata de lixo aí na sua casa. Pega todo o teu pensamento humano, vai lá na lata do lixo e joga. Ou então no banheiro e dá descarga, se possível. E preenche a tua mente com isso daqui, ó, com o pensamento de Cristo. E não tem Satanás que te derruba a partir de hoje, no nome de Jesus. Tu vai se tornar forte, corajoso, corajosa. Uma mulher destemida de fé, um homem de fé. Uma pessoa pronta, preparada para o que der e vier, pronto para vencer o adversário, pronto para vencer o mundo, pronto para vencer as armadilhas, pronto para vencer todas e qualquer circunstância. Porque vai ter estrutura espiritual, porque preencheu a mente com o pensamento de Cristo, passou pelo processo de transformação. Por isso que falou, né? No meio do versículo 2, diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que renovação de mente é essa? João 8,36. Se o Filho vos libertá-lo, verdadeiramente vos sereis livres. Então a pessoa que é liberta de fato não é aquele que se libertou espiritualmente apenas, mas é aquele que libertou-se mentalmente falando. Espiritualmente muitos são libertos, mas escravo, eu vou dizer com propriedade, a maioria das pessoas que estão na presença de Deus mentalmente falando, inclusive os pregadores, quase todos eles são escravos. A maioria deles são. Espiritualmente falando, repito, são libertos, mas mentalmente falando são escravos, porque não perdoa,
odeia, anda errado, incentiva o erro, usa a Bíblia para coisa indevida, e assim as pessoas vão no mesmo embalo que ele. A própria Bíblia afirma isso. Por isso tem que libertar-se, mentalmente falando. Quando você aprender a ter a mente liberta, espiritualmente, eu sei que muitos que estão me ouvindo são libertos sim, espiritualmente. Mas mentalmente muitas pessoas não têm estrutura. Mentalmente muitas pessoas não perdoam. Mentalmente muitas pessoas odeiam fácil, jogam pedra fácil. Mentalmente muitas pessoas não sabem como lidar com os problemas. Mentalmente muitas pessoas perdem fácil a cabeça. Mentalmente muitas pessoas enfiam os pés pelas mãos. Mentalmente muitas pessoas não têm estrutura espiritual para saber lidar com mal notícia ou com um problema grave que vem sair do controle. Mentalmente falando, muitos são escravos. Entra em desespero por questão de nada. Sabe aquela pessoa que faz tempestade no copo de água? Mentalmente falando, é escravo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí diz assim, para que experimenteis. Ao ter a mente transformada, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, alguém só pode saber qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se mentalmente falando for liberto. A pessoa que mentalmente falando não é liberto, mentalmente falando, nunca vai conhecer qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, só mentalmente sendo liberto para conhecê-lo. Eu pergunto a você que me ouve do outro lado, será que muitos que estão me ouvindo não estão precisando passar por esse processo aqui? Por isso muitas pessoas não estão tendo estrutura, os problemas muitas vezes os cercam. Tem pessoas que perdem as forças, se enfraquecem espiritualmente, não tem força para agir. Muitas pessoas não conseguem lidar com os problemas como deveria, não ter força bastante para agir dentro dos problemas. Muitas pessoas veem determinadas coisas e é como se aquilo ficasse, como se prendesse, dominasse, é como se tivesse o domínio, o controle da vida daquela pessoa. Porque espiritualmente está liberto, mas mentalmente falando, que aprendeu na mente aquilo. Mas quando você vive na sua mente o pensamento de Cristo, significa a mente está blindada. A mente blindada, nada lá de fora vai atingir. Mas quando a mente está exposta, a mente vazia, tudo atinge. A pessoa vai ver certas coisas, aquilo vai prendê-lo, vai dominá-lo. Espiritualmente é liberto, mas tem que passar pelo processo da libertação mental. Aí você vai se tornar forte, preparado, preparada. Um homem e uma mulher pronto, determinado, preparado, preparada para o que der e vier no nome de Jesus. Talvez é o que está faltando para a maioria. Libertação mental. Tá bom? Quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, soberano e todo-poderoso, te apresento esta mulher e este homem que me acompanha em oração. Visite eles agora, ó Pai. E esta pessoa que talvez a mente está bloqueada, fechada, sopra na audição com o poder do teu Espírito. Remova os pensamentos negativos, contrários, os pensamentos de fraqueza, os pensamentos, meu Pai, que tem soprado de forma negativa, levando esta pessoa a enfraquecer-se, levando esta pessoa a desistir, levando essa pessoa muitas vezes a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Tudo, meu Pai, por mentalmente falando, ser escravo, liberta no nome de Jesus. Meu Pai, imprime na mente o teu pensamento, para que eles sejam fortes mentalmente falando, para que eles se tornem pronto, preparado e preparada, por que der e vem a partir de hoje. Torna teu povo pronto para todas e qualquer circunstância. Faz dele um homem, uma mulher forte, preparado para todas e qualquer adversidade, para que assim eles possam vencer todas as batalhas que têm enfrentado e que possivelmente ainda vão enfrentar. Assim oro e te peço e assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus o abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.